Capítulo 1. Por que não consigo manter minha casa organizada? Quem nunca aprendeu a organizar não tem como fazê-lo. Quando digo que minha função é ensinar a arte da organização, normalmente recebo olhares de espanto. Você ganha dinheiro fazendo isso? É a primeira pergunta que escuto, geralmente seguida de: as pessoas precisam de aulas para aprender a arrumar as coisas. Bem, se pensarmos na nossa infância, tenho certeza de que quase todos nós fomos repreendidos por não arrumar o quarto. Mas quantos pais ensinaram os filhos a limpar e arrumar? Um estudo sobre esse tema revelou que menos de 0,5% dos entrevistados respondeu afirmativamente à pergunta: você já estudou organização de maneira formal? Nossos pais nos mandavam arrumar o quarto, mas eles mesmos nunca aprenderam a fazer isso. Alimentação, roupas e abrigo são necessidades humanas básicas, então o aspecto do lugar onde moramos deveria ser considerado tão importante quanto o que comemos e o que vestimos. Contudo, a organização da casa, aquilo que a torna habitável, é completamente ignorada, devido à ideia equivocada de que a habilidade de arrumar e organizar é adquirida pela experiência e, portanto, não precisa ser ensinada. Nem sempre aqueles que têm mais experiência em arrumar a casa são os que a organizam melhor. Por exemplo, 25% dos meus clientes são mulheres na faixa dos 50 anos e são donas de casa há quase 30, o que, teoricamente, faz delas verdadeiras veteranas. Mas será que isso significa que elas arrumam as coisas melhor do que as jovens de 20 e poucos anos? Não. Em geral, ocorre o contrário, pois elas passaram tantos anos usando métodos convencionais ineficazes que vivem lutando, em vão, para manter a bagunça sob controle. Como se pode esperar que saibam organizar a casa de forma eficiente se ninguém jamais lhes ensinou como fazê-lo? Se você se vê nessa mesma situação, não desanime. Chegou a hora de aprender. Aplicando o método KonMari, você escapará do círculo vicioso da bagunça. Arrume direito de uma só vez. Quando a casa está muito bagunçada, eu arrumo tudo, mas logo depois ela fica toda desorganizada de novo. Esta queixa é frequente, e os conselhos das revistas femininas costumam ser algo como: não tente arrumar a casa toda de uma vez só. O melhor é arrumar um pouco a cada dia. Ouvi essas palavras pela primeira vez quando tinha 5 anos. Filha do meio de 3 irmãos, cresci com grande liberdade. Minha mãe estava sempre ocupada cuidando da caçula, e meu irmão, 2 anos mais velho que eu, passava o dia todo com a cara grudada na TV ou jogando videogame. Então, eu ficava a maior parte do tempo em casa sozinha. Quando cresci, meu passatempo preferido era ler revistas para donas de casa. Minha mãe assinava uma revista de estilo de vida repleta de artigos sobre decoração de interiores, dicas para facilitar o serviço doméstico e resenhas de produtos. Assim que a revista chegava, eu ia buscá-la na caixa de correio antes que minha mãe percebesse. No caminho de volta da escola, gostava de passar na livraria para folhear a Orange Page, uma revista de culinária popular no Japão. Às vezes não entendia todas as palavras, mas achava aquelas publicações com suas fotos de comidas que pareciam deliciosas, dicas infalíveis para remover manchas e ideias incríveis para economizar uns trocados, tão fascinantes quanto o videogame era para meu irmão. Eu sonhava em experimentar todas aquelas dicas. Assim, criei diversas atividades para colocar em prática tudo o que eu havia aprendido. Um dia, por exemplo, após ler um artigo sobre como economizar dinheiro, dei início a um jogo solitário, que incluía zanzar pela casa, tirando da tomada os fios dos aparelhos que não estavam sendo usados, embora eu não entendesse nada de medidores de consumo de energia. Artigos sobre arrumação me inspiraram a fazer divisórias de gavetas utilizando caixas de leite vazias e um porta-cartas com caixas velhas de fitas de videocassete. Na escola, enquanto as outras crianças brincavam de pique, eu ia arrumar as prateleiras de livros da sala ou verificar o conteúdo do armário onde guardavam as vassouras, sempre pensando que os métodos de arrumação adotados eram muito ruins. No entanto, havia um problema que parecia insolúvel. Por mais que eu arrumasse, não demorava muito e tudo ficava bagunçado novamente.
Os pedaços de caixas de leite logo eram cobertos por itens que não deveriam estar ali, e as caixas de cartas ficavam abarrotadas, cheias de papéis que caíam pelo chão. Na culinária e na costura, a prática leva à perfeição, mas isso não é verdade quando o assunto é arrumação. Apesar de também ser uma tarefa doméstica, a organização bem feita não se aprende com a prática. Naquela época, eu pensava, não há como evitar. Tudo volta ao que era antes. Se tivesse uma máquina do tempo agora, eu retornaria ao passado e diria a mim mesma, errado. Se você usar a estratégia correta, a bagunça nunca voltará. Costumo chamar o retorno à bagunça de efeito rebote. Essa expressão geralmente é associada ao uso de medicamentos, quando um remédio acaba causando o efeito oposto ao esperado, ou as dietas de emagrecimento, quando a pessoa volta a engordar depois de perder alguns quilos. Usado no contexto da organização, o termo tem um sentido semelhante. Parece lógico que uma redução drástica na bagunça possa ter o mesmo efeito de uma redução radical das calorias, um resultado rápido, mas que não se sustenta por muito tempo. No momento em que você começa a se desfazer de coisas e a mudar os móveis de lugar, o ambiente muda. É bem simples. Se realmente fizer um esforço para colocar a casa em ordem, terá feito uma arrumação completa. O efeito rebote acontece porque as pessoas acreditam que arrumaram absolutamente tudo, quando na verdade apenas guardaram as coisas. Organizar é mais que isso. Se você fizer da maneira certa, conseguirá manter o ambiente em ordem para sempre. Arrume um pouco a cada dia e acabará fazendo isso para sempre. O que você acha da ideia de arrumar um pouco por dia? Parece razoável, não é? Mas não se deixe iludir. A razão de você nunca conseguir acabar com a bagunça é justamente o fato de arrumar um pouco de cada vez. Mudar os hábitos adquiridos ao longo dos anos é extremamente difícil. Não dá para fazer isso sem antes modificar a forma de pensar, o que também não é nada fácil. Há, no entanto, uma maneira de transformar o seu ponto de vista sobre a organização. Esse tema chamou minha atenção pela primeira vez quando eu estava no ensino fundamental. Descobri um livro intitulado The Art of Discarding, A Arte de Descartar, de Nagisa Tatsumi, que explicava a importância de se desfazer das coisas. Fiquei intrigada com o assunto, e ainda me lembro da emoção que senti ao lê-lo no trem, na volta da escola. Fiquei tão compenetrada que quase esqueci de descer na minha estação. Ao chegar em casa, fui direto para o meu quarto carregando um monte de sacos de lixo, e fiquei trancada lá por horas. Embora o quarto fosse pequeno, quando terminei tinha 8 sacos de lixo cheios de roupas que nunca usava, livros do jardim de infância, brinquedos com os quais não brincava havia anos, a coleção de borrachas e de selos. Eu nem me lembrava da existência de muitas daquelas coisas. Fiquei quase uma hora sentada, sem me mexer, olhando para a pilha de sacos e me perguntando, por que será que guardei tudo isso? O que mais me chocou, porém, foi constatar que meu quarto estava completamente diferente. Em poucas horas, passei a ver partes do chão que nunca tinham ficado expostas. O ar parecia estar mais fresco, o ambiente clareou e até minha mente pareceu desobstruída. Foi ali que me dei conta de que a organização tinha um impacto maior do que jamais imaginara. Maravilhada com a significativa mudança do meu quarto, minha atenção se voltou de forma ainda mais focada para a arte da arrumação. A organização promove resultados visíveis. O maior segredo do sucesso é, se você arrumar tudo de uma vez só, em vez de fazer isso aos poucos, pode mudar radicalmente sua maneira de pensar. Esse método influencia suas emoções e seu estilo de vida. Livrar-se de toda a bagunça quando iniciar a maratona de arrumação é vital para evitar o efeito rebote. Quando as pessoas falham é porque não conseguiram mudar de postura. Mesmo que estivessem inspiradas no início, não conseguiram manter a motivação ao longo do processo e seus esforços foram por água abaixo. A raiz do problema está no fato de que não foram capazes de enxergar os resultados nem sentir seus efeitos. É exatamente por isso que é necessário obter resultados palpáveis de imediato.
Aplicando o método correto e concentrando seus esforços na eliminação completa da bagunça num curto período de tempo, você verá resultados instantâneos que lhe darão força para manter tudo em ordem para sempre. Busque a perfeição, sim. Não busque a perfeição. Comece devagar e se desfaça de apenas um item por dia. Que belas palavras para aliviar o coração daqueles que não confiam na própria capacidade de organização ou que acreditam não ter tempo suficiente para executar a tarefa adequadamente. Vi esse mesmo conselho em todos os livros que li sobre o assunto e acabei caindo na armadilha. Se jogasse fora um item por dia, ao final de um ano eu teria descartado 365 itens. Parecia promissor. Convencida de que tinha descoberto um método muito prático, decidi colocá-lo em ação. Abri o guarda-roupa de manhã me perguntando o que jogaria fora naquele dia. Ao ver uma camiseta que não usava mais, eu a coloquei num saco de lixo. No dia seguinte, antes de ir dormir, abri a gaveta da escrivaninha e vi um livro que me pareceu infantil demais e o coloquei no saco. Na mesma gaveta encontrei um bloquinho de que não precisava mais. Então, quando fui pegá-lo para jogar fora, pensei, posso deixar para fazer isso amanhã. No dia seguinte, esqueci completamente e então um dia depois joguei 2 itens fora. Vou ser honesta, isso não durou nem 2 semanas. Não sou o tipo de pessoa que gosta de dar um passo de cada vez. Para gente como eu, que espera a véspera do último dia do prazo para executar uma tarefa, essa abordagem não funciona. Além disso, descartar um objeto por dia não era nenhuma vantagem, considerando que, quando eu ia ao shopping, comprava vários itens de uma vez. Em suma, o ritmo em que eu diminuía a quantidade de itens não acompanhava o ritmo em que eu adquiria coisas novas. Assim, tive que encarar o fato desanimador de que meu quarto continuava uma bagunça. Posso afirmar por experiência própria que sua casa nunca vai ficar organizada se você não se entregar por inteiro. Se, assim como eu, você não é do tipo diligente e perseverante, recomendo que esqueça suas antigas crenças durante um tempo e busque a perfeição apenas desta vez. Sei que você vai dizer que a perfeição não existe, que é um objetivo inatingível. Mas não se preocupe, pois, no fundo, organizar é uma atividade muito simples. O trabalho envolve basicamente 2 ações: decidir se vai ou não jogar algo fora, e depois definir onde guardá-lo. Se você é capaz de fazer essas 2 coisas, pode sim alcançar a perfeição. Você só precisa olhar para um item de cada vez e pensar no que fazer com ele. Não é difícil arrumar com perfeição. Qualquer um pode fazer isso e essa é a única solução se você quiser evitar o efeito rebote. Assim que começar, sua vida vai mudar. Já aconteceu com você de, na véspera de uma prova, não conseguir estudar e começar a arrumar a casa freneticamente? Comigo já. Com frequência, na verdade. Eu de repente resolvia guardar todas as apostilas que cobriam a escrivaninha, depois partia para os livros e papéis espalhados pelo chão e os arrumava na estante. Por fim, abria a gaveta e começava a organizar canetas e lápis. Quando me dava conta, já estava de madrugada. Dormia um pouco, pulava da cama às 5 da manhã e começava a estudar. Eu achava que a necessidade de fazer arrumações na véspera de uma prova era maluquice minha, porém, após conhecer várias pessoas que tinham o mesmo hábito, percebi que se tratava de um comportamento comum. Muitas pessoas sentem a necessidade de limpar e arrumar quando estão sob pressão. Mas isso não ocorre porque desejam arrumar o quarto, e sim porque precisam colocar outra coisa em ordem. O cérebro está clamando por estudo, mas quando vê o ambiente bagunçado muda foco para preciso arrumar o quarto. A confirmação dessa teoria é o fato de que, passado o momento de crise, a necessidade de organização sai de cena. No meu caso, depois de feita a prova, a obsessão pela limpeza se dissipava e a vida voltava ao normal. Por quê? Porque o problema a ser enfrentado estudar para a prova tinha sido varrido. Arrumar o quarto não vai acalmar sua mente. Pode até proporcionar certo alívio, mas isso não vai durar muito, porque você não enfrentou a verdadeira causa da sua ansiedade.
Se você se deixar enganar por esse conforto temporário que a arrumação do espaço físico lhe traz, nunca irá reconhecer que precisa limpar seu espaço psicológico. Foi assim comigo. Distraída pela necessidade de arrumar meu quarto, demorava tanto para começar a estudar que minhas notas eram sempre péssimas. Pense num quarto bagunçado. Ele não se desarruma sozinho. Você é quem faz a bagunça. Há um ditado que diz que um quarto desorganizado reflete uma mente desorganizada. Vejo essa questão da seguinte maneira: quando um cômodo fica desarrumado, a causa é mais do que física. A desorganização visível serve para nos distrair do verdadeiro motivo da desordem. Tente descobrir o que o está incomodando. Analise o que você está sentindo. Você acabará identificando as questões que inconscientemente vem evitando e será forçado a lidar com elas. Quando iniciar a arrumação, vai se sentir inspirado a fazer ajustes em sua vida e é aí que ela vai começar a mudar. É por isso que você deve se dedicar à tarefa de colocar a casa em ordem rapidamente, para ter a chance de enfrentar as questões que de fato são importantes. A organização é uma ferramenta, não o objetivo final. Sua meta deve ser adotar um novo estilo de vida assim que sua casa estiver organizada. Especialistas em arrumação são acumuladores. Qual é a primeira dificuldade que vem à sua cabeça quando você pensa em organização? Para muitos, a resposta é onde guardar as coisas. Meus clientes vivem me perguntando isso. Eu entendo que tenham essa dúvida, pois já me questionei o mesmo. Mas descobri que a grande armadilha desse pensamento está na palavra guardar. As dicas de organização em geral vêm acompanhadas de frases de efeito que fazem tudo parecer simples, como organizar seu espaço em pouquíssimo tempo. É da natureza humana optar pelo caminho mais fácil, e normalmente recorremos a estratégias que prometem acabar com a bagunça aparente de forma rápida. Eu já fui seduzida por esse mito várias vezes. Toda vez que conhecia uma nova dica de arrumação, queria experimentá-la imediatamente. Usava caixas de lenços de papel vazias para guardar itens pequenos e quebrava meu cofrinho para comprar produtos legais que ajudariam na organização. Eu enchia meu quarto com essa parafernália toda e depois admirava meu trabalho, orgulhosa por colocar tudo em seus devidos lugares. Quando finalmente acordei para a realidade, percebi que meu quarto ainda não estava arrumado, embora estivesse repleto de racks para revistas, prateleiras para livros, divisórias de gavetas e toda espécie de itens para organização. Eu me perguntei: por que meu quarto continua bagunçado apesar de todo o meu esforço para guardar as coisas? Desencantada, analisei o conteúdo de todos esses compartimentos e tive uma revelação. Eu não precisava da maioria daquelas coisas. Acreditava que havia organizado o ambiente, mas a verdade é que eu tinha apenas perdido tempo tirando a bagunça de vista. Foi como se eu tivesse simplesmente escondido aquilo que não servia para nada. Tirar as coisas do campo de visão cria a ilusão de que a bagunça foi eliminada, mas logo os compartimentos voltam a ficar cheios e o quarto fica desorganizado novamente. É por isso que a organização deve ser iniciada pelo descarte. Precisamos exercitar o autocontrole e resistir à tentação de guardar os objetos até que tenhamos identificado aqueles de que realmente necessitamos. Separe por categoria, não por localização, como já disse. Comecei a estudar organização com afinco quando estava no ensino fundamental, e esse estudo consistia basicamente em praticar. Todos os dias eu escolhia um cômodo para arrumar o meu quarto, o do meu irmão, o da minha irmã, o banheiro. A cada dia planejava que lugar ia limpar e criava grandes campanhas para mim mesma, como todo dia 5 é dia da sala de estar. Hoje é o dia da despensa, amanhã dominarei os armários do banheiro. Mantive esse hábito mesmo depois de passar para o ensino médio. Ao chegar em casa, ia direto para o cômodo da vez sem sequer tirar o uniforme da escola. Se meu alvo eram as gavetas do banheiro, eu esvaziava o conteúdo de uma delas, que incluía amostras de maquiagem e perfumes, sabonetes, escovas de dente e lâminas de barbear, separava tudo por categoria, arrumava em caixas e colocava a gaveta de volta no armário.
Por fim, admirava a arrumação tão bem feita e partia para a gaveta seguinte. Passava horas sentada no chão, separando os itens que estavam guardados no armário até minha mãe me chamar para jantar. Um dia, estava arrumando uma das gavetas do armário do corredor e fiquei confusa. O conteúdo parecia o da gaveta do banheiro, que eu havia organizado no dia anterior. Ela estava em outro cômodo, porém guardava as mesmas coisas: amostras de maquiagem e perfumes, sabonetes, escovas de dente e lâminas de barbear. Comecei a separar os itens por categoria, organizar tudo em caixas e colocar de volta na gaveta, exatamente como tinha feito no banheiro. Foi então que compreendi: organizar a casa usando a localização como critério era um erro grave. Muitas pessoas se surpreendem ao saber que essa técnica aparentemente viável é uma armadilha muito comum. A raiz do problema reside no fato de que as pessoas guardam a mesma coisa em mais de um lugar. Para evitar essa situação, minha recomendação é organizar tudo por categoria. Por exemplo, em vez de decidir que hoje você vai arrumar determinado cômodo, estabeleça metas como roupas hoje, livros amanhã. Uma das principais causas da desorganização é ter coisas demais, e o motivo desse excesso é justamente ignorar a quantidade de itens repetidos que possuímos. Se você guarda objetos do mesmo tipo em lugares diferentes e arruma um cômodo de cada vez, nunca terá uma dimensão real da quantidade de itens iguais que possui. Para evitar isso, organize por categoria e não por localização. Não mude o método para adaptá-lo à sua personalidade. Livros sobre organização normalmente nos fazem acreditar que a causa da bagunça varia de pessoa para pessoa e que cada um deve encontrar o método que mais se adeque à sua personalidade. À primeira vista, o argumento é convincente e nos leva a concluir: então é por isso que não consigo manter a casa arrumada. O método que uso não combina com o meu jeito de ser, ou seja, teoricamente poderíamos escolher entre as técnicas específicas para preguiçosos, ocupados, exigentes ou desleixados aquela que melhor nos representasse. Houve uma época em que separei os métodos de organização em categorias, de acordo com tipos diferentes de personalidade. Li obras de psicologia, questionei meus clientes a respeito de seu tipo sanguíneo, da personalidade de seus pais, de sua data de nascimento, etc. Passei mais de 5 anos analisando minhas descobertas, na busca pelo princípio universal que governa o método ideal para cada tipo de personalidade. Acabei descobrindo que isso não fazia o menor sentido. Quando se trata de organizar, as pessoas são preguiçosas e ocupadas. A maioria delas é exigente em relação a algumas coisas e não tanto em relação a outras. Ao avaliar as categorias de personalidade que eu havia criado, percebi que eu mesma me encaixava em todas elas. Então, como poderia classificar as outras pessoas? Quando comecei a prestar consultoria, trabalhei arduamente para dividir meus clientes em categorias e adaptar meus serviços a cada uma delas. Ao olhar para trás, vejo que acreditava que isso me faria parecer mais profissional. Agora sei, no entanto, que faz muito mais sentido classificar as pessoas por suas ações do que por seus traços de personalidade. Assim, depois de muitos erros e acertos, consegui chegar a 3 grandes grupos. As pessoas do tipo não consigo jogar fora, as do tipo não consigo colocar de volta no lugar e as que são uma combinação de ambos. Avaliando meus clientes, me dei conta de que 90% deles estavam na terceira categoria: não consigo jogar fora nem colocar de volta no lugar. O que pretendo deixar claro é que a organização sempre deve ser iniciada pelo descarte. O meu método é o mesmo para todo mundo. A forma como transmito as informações e o uso que cada cliente faz delas variam, naturalmente, pois cada indivíduo é único. Mas o segredo para a organização eficiente é imutável: descartar itens desnecessários e decidir onde guardar o que sobra. Faça da organização um acontecimento especial. Costumo começar minhas palestras dizendo o seguinte: a organização é um acontecimento especial e deve ser encarada como tal. Em geral, essa afirmação provoca uma onda de silêncio e surpresa. Ainda assim, repito: o trabalho de organização deve ser completado no menor tempo possível, como uma maratona.
Quem imagina que organizar é uma tarefa interminável que precisa ser realizada aos poucos está seriamente equivocado. Há dois tipos de organização: a diária e a organização como evento especial. A arrumação diária, que consiste em usar algo e depois colocá-lo de volta em seu devido lugar, sempre fará parte da nossa vida enquanto usarmos roupas, livros, papéis, etc. Mas o objetivo deste livro é inspirar você a encarar o acontecimento especial de colocar sua casa em ordem rapidamente. Se você conseguir desempenhar essa tarefa, que deve ser feita uma vez na vida, poderá aproveitar um ambiente bem organizado para sempre. Você é capaz de jurar que é feliz mesmo rodeado de uma quantidade tão grande de coisas, muitas das quais nem lembra que tem. A maioria das pessoas precisa desesperadamente colocar a casa em ordem, mas poucas delas encaram a missão como um acontecimento especial. Em vez disso, acostumam-se a viver em ambientes que mais parecem depósitos e perdem um tempo enorme, diariamente, tentando domar a bagunça e encontrar suas coisas. Acredite no que digo. Se não pensar na organização como um evento único, qualquer tentativa de organização diária estará fadada ao fracasso. Por outro lado, assim que tiver colocado a casa em ordem, a organização se resumirá à simples tarefa de devolver as coisas aos seus lugares de origem. Na verdade, isso se torna um hábito inconsciente. Compreendo que você receia que, mesmo após esse acontecimento especial, sua casa volte a ficar bagunçada. Talvez você faça muitas compras e por isso imagine que as coisas irão se empilhar novamente. Sei que é difícil acreditar na promessa de organização eterna, mas estou certa de que, ao experimentar a arrumação radical uma vez, seu estilo de vida vai mudar. Tudo o que você precisa fazer é tirar um tempo para se sentar, avaliar cada item que possui, decidir se vai descartá-lo ou não e por fim escolher onde vai guardar o que escolheu manter. Muitos dos meus clientes passaram anos assumindo para si estereótipos como não levo jeito para organizar nada ou nem adianta tentar, já nasce bagunceiro, mas essa ideia foi eliminada no momento em que eles viram seu ambiente em perfeita ordem pela primeira vez. Essa drástica mudança de autopercepção, ou seja, quando a pessoa se convence de que pode fazer qualquer coisa se estiver determinada a conseguir, causa uma incrível transformação no comportamento das pessoas. Organizar é lidar com objetos. Sua meta é clara. Quando tiver arrumado cada coisa em seu lugar, terá alcançado a linha de chegada. Não é necessário comparar seu desempenho com o de ninguém, você é o padrão. Nunca arrumo meu quarto. Por quê? Porque não preciso. Ele já está organizado. Faço apenas 1 ou 2 arrumações por ano, durante cerca de 1 hora. Custo a acreditar que passei vários anos fazendo arrumações sem jamais ver resultados permanentes, mas hoje me sinto feliz e satisfeita. Tenho tempo para apreciar momentos prazerosos num ambiente tranquilo. Até o ar parece mais limpo e fresco. Ao olhar em volta, vejo apenas objetos de que realmente gosto. Minha casa não é muito ampla, mas tudo o que há dentro dela é especial para mim e fala direto ao meu coração. Você não gostaria de viver assim também? É fácil. Basta colocar a casa em ordem de uma vez por todas. Nos próximos capítulos você vai aprender passo a passo como fazer isso.